Bom dia aí, meus queridos do primeiro Informática, sala do meu S2, né? S2, para quem não sabe, onde está aqui no chat. S2, esse aqui, ó, vira um coração. Então, meninos, vamos lembrar aqui. O Luanzinho chegou também agora aqui. Vamos lembrar aqui, meus queridos aqui. Alguém lembra aí qual foi aí a matéria da aula passada? Alguém tá lembrado? Alguém lembra aí? Alguém tá lembrado que é a matéria? Iluminismo, muito bom. Dona Ira, aí eu queria ter uma filha assim, viu? Queria ter uma filha assim. Qual a ideia, Iris? A gente viu o que ela passada aí. Nós vimos, Iris, uma pegada do iluminismo que foi no sentido, aí o Diogão chegando também agora aqui, que foi no sentido de mostrar que nós vamos ter evolução em várias áreas. Dentre elas, vamos ter evolução nas áreas científicas, nós vamos ter evolução aí na questão da armazenamento, informática agora aqui, de armazenamento dos dados. Quer dizer, eu não vou ter nuvens, né? Não vou salvar as coisas nas nuvens. Mas vou fazer o quê? Eu vou começar a tentar, de certa forma, olha a palavrinha de informática de novo, a compilar as ideias. Oh, vou buscar fazer o quê mesmo? Alguém lembra que eu vou criar ela passada? Um negócio muito importante que eu dei uma de vela passada, a pessoa ficou na minha casa, tipo, hã? Hã? Alguém lembra aí? Alguém lembra? Que eu, a passada, que eu criei a passada, hein? Ninguém lembra que eu criei a passada? Ó, Barça, tudo bem, João, Barça é o nome, vamos chamar. Barça é o nome social, como é que chama isso, cara, no nome correto disso? Tá certo. Ah, menino Guia Salvático. A ideia é criar o quê? Uma enciclopédia. Agora saiu, enciclopédia. Para que eu vou criar uma enciclopédia? Fácil. A ideia é fazer o quê? Tentar fazer o quê? Condensar todas as informações do mundo no mesmo lugar. Hoje em dia mudou a pegada, né? Vamos fazer de novo aqui na minha aula. Se gostar, né? Aqui, ó. Ok, Google. Por que Hércules é lindo? Aqui estão os principais resultados da pesquisa. Tá vendo? Ó? Até o Google sabe que eu sou lindo. Então, moçada, hoje em dia, isso é tranquilo aqui. Agora, como é que eu faria isso no século XVIII, século XIX? Gente, é um trabalho gigantesco. Outra coisa que eu vou começar a descobrir na aula passada, a gente falou sobre isso. Foi em relação também a qual tipo novo de qual área mesmo? Qual foi a aula passada mesmo? Qual foi a área mesmo que eu falei para vocês na aula passada? Falei de duas áreas para vocês. Alguém lembra quais são aí? Na aula passada, qual que foram as áreas que eu falei para vocês? Ninguém lembra? Ninguém lembra qual foi a aula passada, qual foi o assunto, quais foram as áreas? Eu chamei de. Ninguém lembra? Micro. Micro. Ô, gente, ninguém tem alguém aí, não? Falei que vocês, micro o quê? Micro? Lembra disso não, Marcão? Ô, louco, Tobias, como é que lembra, cara? Falei pra vocês o seguinte, microbiologia, cara. Eu não falei pra vocês em relação aí aos vírus? Não falei pra vocês de ferver o leite? O que é ferver o leite? Matar o quê? Ah, agora você lembrou, né, criatura? É matar o quê, velho? Ah, Liliane Falcão, matar as bactérias. Isso é microbiologia. Outra coisa, cadê? Ah, não tá aqui. Não tem nenhuma perto de mim aqui. Hoje, pra sair de casa, tem que fazer o quê? Usar o que pra sair de casa? Usar o quê pra sair de casa? Máscara. Pra quê, Rafael Tobias? Pra quê, Liliane? Mas tudo bem, concordo, mas do quê? Como é que chamou? Ó, Rafael Tobias, para não fazer o quê, velho? Tudo bem, Lili, para proteger, concordo com você, mas para quê também? Para não pegar o vírus, porque aí, meninos, é isso aí. O vírus é o quê? Para evitar o contágio. Que eu tô falando aqui, eu falo babando já, né? Agora, se eu tiver com corona e falar babando e você cair nas suas vias respiratórias, o vírus o quê? Entra no seu corpo. Oh. E ainda a gente não vai. Peraí. Peraí, calma, para. Isso aqui está falando, então, que existe substâncias
ou criaturas, ou seres vivos na Terra que eu não enxergo? Bingo, parabéns, você brilhou. É isso. Então, ministro, estou vendo aqui no luminismo, ó. Luminismo, eu vou dar uma. Ah, e detalhe. Obviamente, qual que vai ser o carro-chefe, a palavrinha? Se eu puder, eu não gosto disso, mas se eu for definir o luminismo com uma palavra, que palavra eu vou definir? Uma palavra. Uso do quê? Uso do quê? Hum? Escrevi no caderno na aula passada. Uso do quê? Alguma criatura, ninguém vai nem chutar? Ah, bem, olha lá. Ah, cortou, passei na internet. Repito, vamos lá. A aula passada, moçada, foi o seguinte, vocês. Eu falei para vocês o seguinte: eu tenho aí uma palavrinha para poder definir o iluminismo. Que palavrinha que é essa? Luz, ideia, concordo, mas tem uma mais forte que essa, que é a mais importante, que está ligada à luz, está ligada à ideia. Qual que é a ideia? Se a Rebeca matou a pau ali. Rebeca, você matou a pau. A palavrinha é razão. E aí eu vou de encontro com isso, João Lucas. A razão está ligada à questão da ciência. Eu vou de encontro de Saíris. A razão está ligada o quê? À liberdade. Oh. E pegando o gancho da liberdade, na aula de hoje é um assunto bem legal. Vocês vão gostar muito. Preciso que vocês me ajudem com as datas no Google aí. Então, quem tiver no computador aí, quem tiver no computador aí, fica, já abre uma abinha do Google aí, que o Ercão precisa de vocês na aula de hoje. Beleza, seus lindos e suas lindas aí? E o que é a ideia da aula de hoje, então, meninos? Miguelzão chegando aqui. Qual que é a ideia, seus lindos e lindas aqui da aula de hoje? Que eu não estou vendo ninguém hoje, né? Vou abrir para vocês. Vamos lá. Eu vou chamar aqui, moçada, eu vou chamar de teóricos da política iluminista. Ô, gente, a data, vou colocar a seguir a mesma pegada aqui. Pode estar errado, não faz mal. Qual que é a ideia, meninos? A ideia é a seguinte: esses caras o quê? Começam com as ideias do século XVIII e elas são implementadas no século XIX e XX e assim sucessivamente. Esses caras aqui são extremamente muito legais, né? Para mim, esses caras são os maiores. Vamos lá com calma aqui. Gente, deixa eu fechar o quadro aqui e a perguntinha para os senhores agora aqui. Uma perguntinha para os senhores aqui. Hoje em dia, hoje em dia, a gente tem várias eleições no país. Beleza? Eleições. Há vários cargos. Esse ano eu tive eleição para vereador, para prefeito. Não, mentira, ano passado, né? Alguém votou aqui na sala de aula? Alguém votou aqui na sala? Eu, Gabriel Costa, votou. Gente, olha que coisa mais maravilhosa que é isso. Falei precisava sobre vocês, sobre isso. Falei precisava passar para vocês. Quando o Gabriel vota, é uma ideia de igualdade. Mas para chegar aí, Gabriel, ó, eu tenho que andar muito. Beleza? Mas o que é que vai acontecer agora então? A pergunta é só uma pergunta extremamente importante, moçada. Olha que louco. Hoje em dia, eu tenho aí três poderes. Não tem? Três poderes? Quais poderes são? Quem sabe, hein? Quais poderes são? Quais são os poderes? Ah, meus amigos aí, eu tenho. Só um minutinho, peraí, só um minutinho. Tô dando aula aqui, tô me atrapalhando, peraí. Só um minutinho, só um minutinho só.
Coisas do L, né? Minha esposa dando aula de cá, dando aula de lá. Então, às vezes, ela tá falando de lá, me atrapalha aqui, atrapalha de lá. Fechar a porta do quarto dela. Então, moçada, Eliane, coisa é feia, professor rala, minha filha. Então, vamos lá, amigos, ó, eu tenho aí três poderes. Eu tenho, vou seguir aqui a linha do Tobias, aqui. Eu tenho o executivo, ou o nome, Tobias? O nome já me fala, cara. Executivo tem a ideia de execução, a ideia de fazer. Ercão, quem que está no executivo? Vamos lá. Eu tenho prefeito, eu tenho governador de estado e tenho presidente da república. Quer dizer, no Brasil não tem, mas faz de conta que tem. Então eu tenho o quê? Os caras que executam. Eu vou ter o sujeito aqui, que eu vou mudar um pouquinho a hora, vou usar agora o Rafael Tobias aqui de cima. Eu vou ter o legislativo. O que é que faz o legislativo? Ele vai legislar. O que é isso? Ele vai fazer as leis e criar os projetos de lei. É que eu não entendi. Exemplo, os vereadores. Então, para quem está nesse projeto? Quem está nesse poder? Então, os vereadores, estão os deputados estaduais, estão os deputados federais e estão os senadores. O que os vereadores fazem? Projetos para a comunidade onde eles atuam e fiscalizam o executivo e propõem projetos para o executivo. É que eu não estou entendendo. Exemplo, tipo, vamos lá, vai ter um loteamento novo em Varginha. Quem aprova? Os vereadores. O prefeito, sei lá, ele quer mudar, quer construir uma escola no bairro X. Quem que aprova? Os vereadores. O vereador fulano de tal quer fazer um posto de saúde no lugar tal. Ele tem que fazer um projeto de lei para isso. Aí, projeto de lei, os vereadores votam e o prefeito executa ou não executa. Perceberam? Deputado estadual faz a mesma coisa o quê? No âmbito do seu próprio estado. Leis e projetos de lei. Tem um deputado amigo meu, o professor Cleiton, está projeto de lei seguinte: quem conhece Fama ali está percebendo que Fama, o Lago de Furnas está muito baixo. Qual a ideia dele? Mudar o marco regulatório para que Furnas, a água volte a subir. Quem mais isso? Deputado estadual. Quem executa? Governador do estado. E bater depois aí os deputados federais, que vão fazer o quê? Vão tentar projetos de lei e criar leis a nível do Brasil. Quem executa? O presidente da República. E eu tenho acima o Senado, que é o órgão máximo do legislativo. São os homens sábios, os homens na palavra final de tudo. Oh. Não, Eliana, assim, você pode até discordar da atuação dos caras, mas a ideia agora aqui é a ideia do sistema. Eu tenho um sistema perfeito elaborado e criado. E aí eu vou ter o judiciário. Quem que é o judiciário? É o que julga se as leis que foram criadas são legais, se o executivo está cumprindo aquilo que o legislativo mandou. Perceberam? Aí eu pergunto para vocês, qual o poder mais poderoso dos três? Qual o poder mais poderoso dos três? Vocês pensam aí? O executivo, Rafael? Acho que não, hein, cara? Ó, meninos, ó, quem que tá no executivo, quem que tá no poder judiciário? Tá. Vou falar comigo, ó. Tá. O juiz de primeira instância, tá o juiz de segunda instância, desembargadores e Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Tobias falou aqui, ó, nenhum, porque um não interfere no outro. Eu não vou dizer que não interfere, Tobias. Tá certo. Um não interfere no outro. E mais, a ideia do poder, desses poderes no Brasil hoje em dia tem que ter uma ideia de equilíbrio. Um poder fiscaliza o outro. Um poder apoia o outro. E todos têm uma ideia de perfeição. Oh. E todos eles vão respeitar uma coisa que ainda não existe, mas vai existir daqui a pouco. Quer dizer, foi errado. Uma coisa que ainda não existia, mas que hoje existe e tem que ser defendida até o fim. Que coisa que é essa? Ficou estranha a pergunta, né? Mas dá uma charada. Ó. Eu tenho uma coisa que está acima desses poderes. Está acima,
mais de 70. Democracia, Rafael, é um valor importante, cara. O povo, eles é um valor importante. Mas eu estou falando de um livro. Me expressei mal. Falando de um livro. Ah, Tobias Malgos. É a Constituição, João Lucas, Tobias Malgos. É a Constituição. Ou seja, ali está o que pode e o que não pode. E quem é que fez a Constituição? Todos nós. Em 88, os estudantes foram chamados para participar da Constituição. Professores foram chamados para participar da Constituinte, aliás. Então, eu vou até arrepiado aqui, ó. É algo que, ó, que emana do povo. Oh. Aí, calma, peraí. A sua aula é do quê? É de Brasil 2021, cacete? Ou é aula de iluminismo? A resposta é de iluminismo. Porque essas ideias vão surgir por um cara chamado aqui. Opa, aí não, Arcão. Aí não, Arcão. Aí você chuta o barraco, meu irmão. É um cara chamado de Montesquieu. O que Montesquieu faz? Ele vai escrever um livro super importante. Já expliquei para vocês aqui. Um livro chamado de Espírito das Leis. Um livro de 1748, na qual ele vai falar, olha, é fundamental que tenhamos de forma efetiva. Gente, muito bonito aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, tem 3 poderes. Serão eles o executivo, o legislativo e o judiciário. E aí, como já falei para vocês aqui, ficou feio, mas ficou bom, vai, paciência, fica feio mesmo. E aí, meninos, ó, qual que é a ideia desses poderes aqui? Esses poderes, na verdade, eles têm um objetivo muito importante. O objetivo dessa estrela bonitinha aqui é uma ideia de ter um total e restrito equilíbrio. Oh. Qual a ideia? Evitar a tirania. Oh. Gente, calma, peraí. Você quer dizer para mim, então... Peraí, vamos devagar. Você quer dizer para mim, então, que a organização do nosso Estado brasileiro, em 2021, é baseada num cara que escreveu um livro em 1750, mais ou menos? É. Esse livro tem 253 anos e é um livro atual. Gente, vocês estão vendo a magnitude disso? A grandeza que isso tem? Por isso que toda aula eu falo para vocês. A melhor matéria é a matéria de história. Beleza? Porque, meninos, ó, eu tenho aqui uma magnitude de ações. Eu tenho um cara que fala, olha, assim deve se organizar um Estado brasileiro. E alguém falou aqui, e isso vai desaguar numa coisa muito linda, chamada de democracia. Gente, fala, esses caras são bons, não são? Fala pro Arcão aqui. Imaginou? Gente, esses caras são bons demais. O cara pensando agora nisso, o cara tem que ser muito cabeção. É isso, Liliana. A palavra certa é essa, Liliana. Você matou a palavra que eu ia falar. Os caras são gênios. Gente, o cara bolar um negócio desse há 253 anos e isso serve na maioria dos países de forma esmagadora. Por isso que estudar a França, vamos naquelas aulas, é importante estudar a França. Entender que a França é o berço das relações culturais do mundo ocidental. Beleza? Um outro cara muito importante, eu não vou falar quem é o cara, não. Vou explicar para vocês, depois vamos dizer aqui o assunto. Detalhe, falando de novo do século XVIII. Tá? Meninos, tem um cara muito importante que vai dizer o seguinte, pergunta, vou perguntar para vocês, vou dizer o que o cara fala, vocês vão adivinhar antes de mim. Quando eu falar, vocês vão adivinhar aqui. Qual que é a função de qualquer governante? Qualquer governante que seja, de qualquer órgão público, qual a função desse cara? Vocês vão saber. Qual que é a função desse cara? Liderar, concordo com você, Eliane. Liderar é uma ideia, mas ele tem a liderar, governar, concordo com você, Gabriel. Mas ele tem um objetivo maior, velho.
Ele lidera, concordo, ele governa, concordo. E qual que é a ideia desse cara? Quando você vota, desenvolver, concordo com você, mas ó, quando você vota em A e não vota em B, qualquer corrente que seja, prefeito, vereador, enfim, ô Iris Salvático, a Iris matou a charada. A ideia de qualquer governante é satisfazer, ou como ele chama no livro dele, já falo quem que é o nome do cara, de trazer a felicidade para o bem público. Ou seja, o governante, olha, gente, olha como mudou as coisas. Vamos começar a mudar aqui. Pumba. Nesse período histórico, eu tenho os reis. Quem é que te falou que o rei é rei? Quem te contou isso? Deus. Concordo com você. Ô Iris, já que Deus te falou que o rei é rei, o rei, ele tem, como diria o meu saudoso pai, ele te deve alguma obrigação? Te deve alguma explicação? Não. Óbvio que não, Liliano. Óbvio que não, Iris. Então, quer dizer, o rei, se ele é enviado de Deus, ele pode fazer o quê? As ideias dos caras são tão boazinhas que até dá para desconfiar. Vou chegar aí, Rafael. Se os caras são enviados de Deus, eles são perfeitos. E vão contra aquilo que a Iris falou, que é fazer a vontade do povo. E aí os caras falam assim, peraí, pisando no freio, pisando no freio, peraí. Nós já vimos o Renascimento, nós já vimos o Iluminismo. Estão vendo, aliás, né? A pergunta, será que esses caras são perfeitos mesmo? Coçando a barba. Será que esses caras estão sempre certos mesmo? Será? A resposta é não. E vai ter um cara muito bacana também, mesma pegada dos caras aqui, muito legal, um cara chamado de Voltaire. O que é que o Voltaire fala? O Voltaire vai criar um livro, o nome é o seguinte, o livro dele chama, deixa eu checar aqui antes de andar errado de novo. O livro dele chama Dicionário filosófico, acho que é isso, filosófico. E o que é que esse livro fala? Fala, olha, um livro de 1764. O que é que esse livro mostra, esse livro ensina? Ele fala, olha, basicamente é o seguinte, meus amigos, vou dar um spoiler para vocês aqui. A função do governante, detalhe, palavrinha nova, hein? Governante. Eu não usei monarca, eu usei governante. É fazer o quê? É trazer a felicidade pública. Caso contrário, se ele não fizer isso, ele vai ter um nome muito feio. Vai ter um nome muito feio. Se ele não fizer isso, esse governante será um maldito e execrável tirano. Vocês estão começando a entender o seguinte: ninguém é perfeito. E todos podem ser questionados. Ele fala, se o governante não seguir as ideias e o desejo do povo, esse governante é tirano. E ele pode ser, então, retirado do poder. Já arrumei uma treta. Com quem que eu arrumei treta? Arrumei uma treta. Exatamente isso. Deu uma treta. Porém, meninos, e aí ele não fala no livro dele, não chega a falar isso, mas deixa meio que implícito. Ele fala assim, olha, para evitar isso aqui, eu vou ter que criar um mecanismo que não tem nome ainda, tá? Esse mecanismo não tem nome. Vou chamar ele aqui, vamos matar a charada do nome do mecanismo que não tem nome.
É isso. Já deu para matar a charada aqui como eu resolvo o problema? Daqui a pouco, porque não tem nome isso ainda? Esse rodízio. Rodízio que é esse? Pensa, gente, pensa, isso é importante. Não tem um nome ainda, mas vocês vão matar a charada. Maicon, Iris, salvaram. Qual que é a ideia? Eu tenho que ter um rodízio no poder. E como é que esse rodízio vai chamar? Eleições. Oh, que vão ser a base da democracia. Olha o ano da obra. A obra do ano de que ano aqui? Obra de 1700, quanto? 1764. Vai fazer 200 e, sei lá, 260, 200 anos, 200, sei lá, vai fazer tempo a burro aqui, 260 anos de obra. E o cara escreveu isso. E o cara fez do quê? É verdade, Gabriel. Só que é o seguinte, cara, vamos lembrar. A questão ateniense, ela vai ser quando os romanos invadem Atenas, né, e vão destruir. Vou falar sobre isso que já falo, quando os caras vão destruir a Grécia e depois os bárbaros vão dominar Roma, isso se perde. O Serenini estava na época lá, o Serenini estava ajudando nesse processo aí, o Serenini ajudou a debater as ideias aí, tudo mais. O Serenini já era mais velho na época, mas ele ajudou a debater esse negócio aí, os vão sair de sacanagem. Então, moçada, eu estou criando um sistema muito legal, que é do século XVIII e vem para o século XXI. Oh, obrigado, Liliana, obrigado. É um jovem engajado. Isso aí, Gabriel. Ele não é um cara folclórico. E por fim, moçada, eu queria que vocês vissem para mim o cara que eu acho mais danado de todos os caras aqui. Eu vou fazer o contrário agora, eu vou falar o nome dele e aí vocês vão entender porque eu estou dizendo eu fiz o contrário. Esse cara chama Jean-Jacques Rousseau. E o Rousseau é um cara que ele é danado demais da conta. Danado demais da conta. O Rousseau, ele vai estudar algumas coisas, dentre elas a política, e vai criar um negócio de pedagogia, e já eu explico o que é. O Rousseau quer entender. O Rousseau ele vai escrever um livro muito importante, chamado de Discurso da Desigualdade, Discurso da Desigualdade, esqueci o nome que chama, Desigualdade do Homem, se eu não estiver enganado, é de 1754. O senhor fala assim, olha, eu preciso entender porque ele quer entender, ele busca entender os problemas da sociedade. E o Rousseau, ele fala assim, e a gente ficou desse jeito. Do jeito como? Gente, primeira coisa, vamos lembrar aqui para quem não sabe, para quem esqueceu. Todos nós aqui nesse ambiente virtual, nessa sala de aula, somos animais. Beleza? Somos animais. Só que nós somos animais que passamos a ter uma prática, uma conduta humanizada ou civilizatória. Obrigado, Liliane. Obrigado pelo elogio aí. Ou seja, só que ele fala assim, mas por que algumas pessoas têm muito e outros têm tão pouco? Não estou falando ainda do Karl Marx. O Marx vamos estudar ele para o ano que vem. O ano que vem. O ano que vem eu falo, gente, o ano que vem eu falo, é o segundo ano, tá? É o ano letivo que vem, não o ano civil que vem. Ele fala assim, o professor fala, olha, eu preciso entender a desigualdade do homem porque alguém algum dia cometeu um crime muito grave e o outro alguém aceitou. Na visão do Rousseau, tá? O que ele falou? Falou, olha, o pior dia da história da humanidade foi um dia que um homem cercou um pedaço de terra e o outro homem falou, beleza, pode ser assim. Então, o senhor fala assim, ó, que ele fala, o senhor fala o seguinte, o problema maior todo é só um. O problema maior é o seguinte, ele fala aqui que o problema da humanidade, ele fala que o problema da
humanidade é a propriedade. Porque ele fala, olha, não é lógico, não é razoável que uns tenham tanto e outros tenham tão pouco, né? E ele fala, então, o pior dia da humanidade é esse. Detalhe, o Rousseau não tenta resolver o problema. Ele apenas aponta, na visão dele, qual é o problema. Já dá para dizer para os senhores que o Marx, Karl Marx, vamos estudar ele muito bem, bebeu muito na fonte do Rousseau. E o Rousseau pega pesado, mas ele fala assim, Marcão, mas peraí, quem trabalhou muito e quem se dedicou muito, quem se esforça muito, ele fala, o problema não é de quem se esforça, o problema é de quem não faz nada. Beleza? Quer ver um exemplo? Claro. Ele fala, quer dizer, não fala isso, mas é essa. Vamos supor que o sujeito ele tenha 10 milhões de reais. É um bom dinheiro? 10 milhões é um bom dinheiro? Bom dinheiro, beleza. Ô, Tobias, se eu tiver 100 milhões de reais, é um bom dinheiro? Opa, bom dinheiro, concordo com vocês. E se eu tiver 1 bilhão de reais, é muito bom dinheiro? Agora eu te pergunto, quando você fala assim, olha, o sujeito, não nesses termos, obviamente, né, ele vai teorizar mais, explicar, enfim, mais teórica, mas vai falar assim, olha, o sujeito que tem 10 milhões de reais, ele não consegue usufruir dos 10 milhões de reais. Imagina do sujeito que tem 100 milhões de reais. O que ele chama, esse cara aqui da Tesla, né? Exemplo, a pergunta do Rousseau é a seguinte, precisa? Gente, eu não estou falando assim, não quer ter 5 aviões, 5 Ferrari, não estou falando disso. Falando, o cara pode ter um puta carro? Pode. Pode ter uma puta casa? Pode. Pode comer bem? Pode vestir bem? Pode viajar? Pode pôr filho na escola? Agora o cara que tem, tem quanto? Tem cento e quanto? 23 bilhões. Para quê? Então, Rousseau questiona muito essa questão aí. É uma questão de questionamento importante da humanidade aí. E aí, moçada, o Rousseau, então, ó, primeira coisa, ele está batendo na acumulação de renda. É o primeiro questionamento do Rousseau. Segundo questionamento que o Rousseau faz, que eu acho que é mais legal, mais live, mais fácil de entender. Ó, o Rousseau, ele vai escrever um segundo livro, que chama Contrato Social. Acho que é de 1762, se não estiver enganado, o livro dele. Gente, o que ele fala nesse livro dele aqui? Primeira coisa é o seguinte, o Rousseau é meio revoltadão, sabe? É meio, sabe aquele tio chato, sabe aquele tio chato que tem? Aquele tio mal-humorado? Todo mundo tem um tio assim mal-humorado. Que tio chato, que tio não gosta de nada, tudo tá ruim, inferno, né? Então, todo mundo tem um tio assim. Então, moçada, qual que é a ideia do Rousseau? Ele fala, olha, os homens são animais. De novo. E os homens nascem bons. E ele fala, o problema da humanidade, mais ou menos isso, né? Ele fala nesse livro, ele fala, o que estraga o homem nasceu bom, mas a sociedade o estraga. E mais, então, ó, primeira coisa, ó, o homem nasceu bom, mas a sociedade nos estraga. Quer dizer, ferrou. Ferrou com F maiúsculo. Ele fala isso, você fala assim, olha, porque ele fala assim, e aí ele vai trabalhar uma outra área, que é uma outra área que eu já falo sobre isso também, que ele começa a observar as crianças. O que ele vai observar nas crianças? As crianças têm que a gente, quer dizer, as crianças em geral têm que a gente não tem. A palavrinha, vamos ver a palavrinha é ingenuidade.
Ô, Iris, mandaram bem aí. São inteligentes, tá louco, Gabriel? Isso é um danado. Tem inocência. Criança não é ruim. Criança é um bichinho bacana. Quem estraga as crianças é a sociedade. Você vê isso? Fala, o cara é foda mesmo. Falou tudo mesmo, cara. Então, quer dizer, a criança não aprende as coisas porque ela vê os adultos, né? E ele fala, olha, o ser humano, ele fala muito legal isso aqui, o ser humano precisa aprender, outra coisa que ele fala, no mesmo livro dele, ele fala, olha, o ser humano, ele tem que, olha que lindo, ele tem que abrir mão dos seus desejos animais para viver em sociedade. Quer ver um exemplo, claro? Aqui na sala tem eu e o Gabriel, que são atleticanos. Dois sofredor, time lazarento. Né, Gabriel? Eu sou atleticano, doente. Né? E é o seguinte, eu sei na sala de aula aqui, deve ter algum cruzeirense. Tem algum cruzeirense aqui? Tem algum marinhense aí, não? Tem? Não são marinhense aí? Não apareceu ninguém agora, né? Quem é marinhense aí? Ninguém tem nem cruzeirense aqui? Ou seja, eu, enquanto professor, né, tem um Marco. Cadê o Marco? Tá aí, Marco? Cadê o Marco? Tá quietinho aí? O Marco tá quietinho aqui. Exemplo, o Rafael Tobias também dentro do Rafael, isso é foda. Qual a ideia? Exemplo, eu não posso perseguir o Michael ou querer agredir o Michael fisicamente, porque ele torce para um time que eu tenho horror. Qual o meu desejo primitivo? É que o Cruzeiro vá para a nona divisão. Que acaba o Cruzeiro. Né? É bom, né? Que bom, né? Ou seja, eu não posso fazer isso. Ou vamos supor, exemplo no caso aqui, o Gabriel lá, querendo é poder, isso aí, igual no caso, eu não posso chegar na sala de aula e dar um soco na cara da Iris. Por mais que ela me irrite, que ela pega no meu pé, a gente briga toda a aula, aí, eu não posso agredir a Iris fisicamente. Então, ou seja, qual é o meu desejo humano animal? É dar um socão no nariz da Iris. Peraí, calma aí. Desculpa, galera. Desculpa, galera, eu agredi. Marco, você merece, você merece, Marco, você merece. Por exemplo, eu não posso chegar e agredir a Iris, sabe? Até posso agredir ela, não tem problema. Mas eu vou ser punido. Perceberam? Como eu tenho que abrir mão do meu desejo primitivo de agressão contra qualquer pessoa que seja para ver a sociedade. Outra coisa, vamos supor que tem uma moça muito bonita de 18 anos com um shortinho com o bumbum de fora. Eu posso chegar a apertar a bunda dela? Não posso. Minha mulher riu aqui. A não ser o quê? Que ela seja conivente com com o meu gesto libidinoso. Porque o corpo de cada um, o corpo ele é individual, ele não é público nem coletivo. A não ser que você seja de acordo. Aí é outra conversa. Beleza? E isso, moçada, vai gerar uma coisa que depois vai surgir um outro cara super importante, chamado de Freud, para explicar. Isso aqui, na visão do Rousseau, gera, não vai caber no quadro aqui, eu fiquei mão de vaca no quadro, tudo bem, depois eu apago o quadro, vamos lá. Vai gerar aqui uma outra coisa importante, que eu vou chamar aqui de repressão. O Rousseau não fala disso, mas ele fala, olha, os seres humanos têm que se adaptar e viverem em sociedade. Ou serão, olha que lindo isso, ou serão reprimidos do ponto de vista coletivo. Exemplo, se eu chegar na sala de aula e dar um tiro em alguém, vou ser preso. Você reprimido. E do outro ponto, a minha vontade de dar um tiro em alguém, se ela ficar muito dentro de mim, eu posso adoecer mentalmente. Mas eu tenho que me reprimir. Que uma coisa que me irrita muito, fico muito irritado, é questões fisiológicas. Xixi. Todo mundo vai ver xixi no banheiro. Eu posso chegar no meio da aula, dar uma aula, no meio da aula, e dando aula, então, porque eu... Peraí, parou a aula, eu levanto, viro de costas, vou lá, no quadro, eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso, mas não devo fazer isso. Porque a excreção humana, ela é um ato, na nossa cultura, é um ato mais íntimo. Senso, né? Sim, Liliane, mas é repressão. Às vezes, no caso, a gente está dando aula, dando xixi, professor. Às vezes, dando xixi da aula, mas tem que segurar um pouco. O que seria legal, como se fosse um animal normal? Peraí, parou a aula, valeu. Perceberam? E aí é um problema. Tem um problema de cultura também. É muito comum fazer isso.
eu fico muito puto. Às vezes tem algumas mães, o menino tem 4, 5 anos, quem vai de o menino? O que a mãe faz? Vai no meio-fio, o moleque mija na rua. Uma menina, não, com a criança, uma menina, vocês não fazem isso. Isso é uma questão também de ponto de vista de relação social. Não é ela que limpa, exatamente. É uma discussão também, além de ser ofensivo, né? Na nossa cultura, isso não é uma coisa aceitável na nossa cultura isso. Então, eu só falo, olha, é preciso que você segure a sua onda, meu irmão. E isso vai gerar uma repressão interna, que já eu falo do que vai acontecer. E acabando de falar que vai na minha aula já aqui. E por fim, vai ter o último livro do Rousseau, que é muito bonito também. Depois, printaram já aí, gente. Printa porque eu tenho que apagar o quadro, não vai caber. Senão vai ficar muito feio. Printaram já aí? Vamos printar, me fala, por favor. Não. Obrigado, eles. Deixa eu limpar agora aqui. E aí, meninos, eu vou ter por fim aqui o último livro do Rousseau. O livro chama-se Emílio. Emílio é um livro de 1762, que é um livro que vai ser o livro que vai dar início a uma ideia que não tem esse nome ainda, mas é a base da ideia, da pedagogia. O que é pedagogia? Vocês sabem? Se fosse um pedagogo na escola. Ninguém sabe? Você está na escola, 20 anos na escola já, pô. Deixa pedagogo na escola. Ensina para as crianças? Eu concordo com você, cara. Concordo com vocês. Mas o pedagogo, além de estar para as crianças, ele ensina as crianças, mas ele também é o quê? Tipo professor, concordo. Mas é o cara, Iris, que vai entender do processo de ensino e aprendizagem. Ele é o cara que vai entender como que funcionam os mecanismos para ensinar e os mecanismos para aprender. Inclusive de crianças e de adultos, por aí vai, pedagogia. Na escola tem pedagogia na escola, tem lá, tem a Joyce, tem a Érica, tem a Andréia, o que elas fazem? Elas vão orientar o processo de ensino-aprendizagem, beleza? Quem vai ter essa sacada? O Rousseau. Ô, gente, os caras são pesados, hein? Os caras são pesados. Ó, desculpa, o telefone tocando aqui. Acaba na minha aula, já pode falar, 5 minutos pode falar. O que acontece com o Rousseau? Ele fala, olha que coisa simples que ele fala, é importante. Ele fala que a criança, isso é muito bonito isso aqui, acho bonito mesmo, acho bonito pra caramba isso aqui. Bacana entender isso. Ele é o cara que vai falar de forma mais efetiva. Ele vai dizer, olha, no Emílio, ele fala o seguinte, ele fala que a criança é um ser em construção. Oh. É como coisa idiota. Tudo bem que é coisa mais idiota, mas a criança o quê? É um ser em construção. Traduzindo, a criança o quê? Não sabe tudo. Ela está em constante aprendizagem. Então, quem está numa fase de aprendizagem não pode ter o julgamento de quem já sabe. É isso aí, concordo com você, Eliane. O cara é danado. Mas detalhe, o Rousseau largou a mulher dele e largou os filhos, tá? Largou a mulher, largou os filhos. Eu detestava a criança. Mas uma coisa, outra coisa é outra coisa. É basicamente, vamos cigarro. Então ele fala, olha, a gente tem que entender essa questão aí, que criança é um ser em formação. E todo ser em formação, ele tem momentos que ele acerta e que ele erra, mas independente de acertar e errar, o que vale é o caminho. Oh, quase uma frase de caminhão, né? Quase, né? Ou seja, gente, pesados, cara, hein? 1762. E parei de falar sobre isso, ele não fala isso explicitamente no livro dele, mas deixa claro, que é o seguinte, quando um adulto maltrata uma criança, a criança não gosta menos do adulto, a criança gosta menos dela. Oh, agora fechei com chave de ouro agora, hein? Fechei, vou falar isso que eu vou falar agora, Liane. Você matou a charada agora aí. Já comecei a te dar a ideia de duas ciências que ainda não existiam.
A primeira ciência que não existia é a pedagogia, que se constituiu no século XIX. E a segunda ciência que se constituiu no final do século XIX, qual ciência que é essa? Se constitui como campo científico do entendimento, a psicologia. Então, esse cara vai ser o cara que vai dar os primeiros passos, tanto na pedagogia como na psicologia. Final do século XVIII. Porra! Não, os caras, ó, pode de pé, os caras são, como diria, né? Como se o pessoal fala de, o cara é zica. O cara é zicado. Pesado, brabo. Você pode escolher. Zicado, pesado, bravo. Qualquer adjetivo que você colocar nesse nível de adjetivo, estou aceitando. Pessoal, curtiram a aula de hoje aí? Acabou já. Acabou a aula. Acabou a aula já. Então, meninos, aula de, gente, eu falo para a pessoa, fala, você fica falando que a história é muito boa. Não, a aula de história não é muito boa. O conteúdo, a disciplina de história é muito bacana. Sabiam disso? Que esse esquema de sociedade popular do século XVIII? O que eu ficar mais bravo, e eu fico bravo, é uma questão mais pessoal minha como profissional da área, é que tem uns caras muito ruins de serviço na escola. Aí o cara vai dar aula de história para vocês, pega o livro, fica lendo o livro, vocês vê um idiota no livro lá e passa no quadro, copiar. Vai decorar a data. Aí ninguém aguenta. Aí quebra a bicicleta. Menino, seguinte, semana que vem teremos acerto de contas. O dever dos senhores, meio-dia, está liberado no sistema. Tranquilo, meus queridos e queridas? Beleza? Então, meninos, ó, beijo do ex-gordo. Semana que vem provinha nossa, tá bom? Então, boa semana todo mundo aí. Precisando do Ercão, só chamar. Valeu, obrigado, tamo junto.